Gente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para nossa live número 3 aí da Open Kanban Community. Obrigado a todos pela presença e principalmente aí o Edu Bobsin que veio nos prestigiar aí e hoje vai estar apresentando sua palestra aí para a gente, tá ok? Obrigado mais uma vez aí. Bobsin, a palavra é tua. Joia, muito obrigado, Sérgio. Pessoal, né, do Open Kanban, pela oportunidade e pelo espaço de a gente se encontrar e conversar sobre temas, né, relacionados à abordagem, ao método Kanban. Pessoal, antes que me perguntem, eu já respondo duas perguntas típicas, tá, que aparecem aqui. Primeira, sim, essa aqui é uma Millennium Falcon, que está aqui atrás, tá? Então, às vezes, todo mundo me pergunta, isso é um conversation starter legal. Ela é bem grande e é de Lego, montei. Segunda, sim, já me confundiram já me perguntaram se eu sou parecido com o Sérgio Moro, tá? Então não precisa perguntar. Então, teve um evento do direito e eu fui confundido 3 vezes na mesma noite. Tal de terno, inclusive. Então, fiquem tranquilos, é isso mesmo. Então vamos lá, agora sim, agora é um momento sério, né? Deixa eu... Um, Sérgio, consegue habilitar para eu compartilhar a tela aqui? Uhum. Material? E aí? Deixa eu ver. Consegui já. Certinho. Conseguiu? Aham. Deixa eu ver. Perfeito, pessoal, perfeito. Tá. Então vamos lá, deixa eu só Não jogar tá aqui. aparecendo nada agora. Não tá ainda? Opa, peraí. Acho que ele tinha parado. Agora sim. Agora foi? Jóia. Então, estão vendo direitinho o slide? Estão me ouvindo bem? Perfeito. Vamos lá então, pessoal. Esse é um tema que eu gosto bastante, tá? Já estudo há um tempo. No geral, por N questões, experiências profissionais e outros estudos, tá? Então, eu acho um tema instigante. E eu já apresentei numa versão menorzinha disso lá no ano passado no TDC. Mas ali são palestras um pouquinho mais curtas. Então, agora a gente vai ter um tempo para discutir, fazer perguntas, né, trocar uma ideia, dúvidas. E é uma versão expandida, né, daquele material. Bom, como vocês viram, eu sou Eduardo Bobsin, não Sérgio Moro, tá? Tenho minhas credenciais de Kanban, sou instrutor, né, trainer de Kanban, então eu já tenho uma formação e uma experiência de mais de 14 anos de Kanban, desde a primeira vez que o David Anderson veio ao Brasil, em 2008, quando o conceito, o nome Kanban estava surgindo, ele era parte da abordagem, da proposta dele, não questão dominante, certo? Então eu já estou desde mais ou menos dessa época aí. E aí, mais recentemente, eu resolvi compartilhar com a comunidade isso através de conhecimento, compartilhando, entrando em grupos e através de treinamentos também, oficiais da Kanban University e consultorias, certo? Agora sim, dedicado. Não só onde eu estava aplicando. Então, é um sonho de uns bons anos atrás que agora, né, vira o momento. Então, tá ali, Bobson Consultoria e Bobson Academy. Vamos lá, então. Eu quero que vocês coloquem ele no chat, então vou acompanhar um pouquinho, tá? Quanto vocês conhecem de Kanban? Todos os meus treinamentos eu gosto de perguntar isso aí para entender um pouquinho como é que é a temperatura do pessoal, até para eu dosar a terminologia e saber se eu tenho que aplicar uma coisinha a mais. Assim, muito, né? Já implantei em nível organizacional, já implantei em nível de time, ou já usei, ou já ouvi falar e estou curioso. Né? Então, vocês coloquem ali o númerozinho. Eu estou um nível altíssimo lá, eu podia estar treinando também, só KC, né? Eu já fiz um KCP, já fiz KMP, ou já usei, né? Tem um TKP, então para quem está mais por dentro das terminologias, das certificações, eu tipo, legal, só ouvi falar mesmo. Tá? Tá. Então, joga aqui no chat e deixa eu te acompanhando. Ó, o pessoal, ó, tem KCP aí, legal. Só KMP, já fez o KSI, legal. Então, o pessoal tá conhecendo, né? Alguns estão começando,
Bom, temos de tudo, gente. Temos de tudo. Então vai ser divertido. E eu também coloco aqui, não tem pergunta boba, tá? Bobo é ficar com dúvida, certo? Então, fiquem à vontade, a gente tem tempo para tirar dúvidas e eu fico sempre feliz em esclarecer qualquer questão. Joia. Opa, peraí. Agora sim, pulei ali. O que é uma dependência? Vocês pararam para refletir já o que pode ser isso? Certo? O que caracteriza exatamente a dependência? Porque muitas vezes a gente entende o bloqueio. Não é? Às vezes a gente entende, como vindo de outras práticas de agilidade, né, eu tenho uma... olha, o cara me fugiu, né? Acho que é a idade. Fugiu. Mas é isso, tem algum bloqueio, basicamente é isso. A gente fazia aquelas 3 perguntinhas, né? Tem algum bloqueio? É isso aí. Mas não é só isso, tá? Não é só aquele bloqueio, é uma coisa um pouco maior. Então eu fui atrás de uma definição, né? Então, para entender um pouco mais como é que se dá isso, como é que se caracteriza. O que eu entendo por uma dependência? Então, a dependência ocorre quando o progresso de uma ação é diretamente afetado por uma entrega oportuna de uma outra ação, né, anterior ou a presença de um outro recurso. Na verdade, diretamente afetado por essa entrega oportuna é que eu dependo de outra coisa ser entregue a tempo, certo? Ser entregue a tempo. Eu dependo, há uma, né, dependência de outra ação ser entregue a tempo para que eu consiga entregar a tempo também. Então, basicamente é isso. Né? Ou algum outro recurso, tá? Que muitas vezes ele é compartilhado ou tem alguma escassez de alguma forma. Então, por exemplo, uma sala de reunião é um recurso, que às vezes a gente atrasa para, né, uma atividade porque não conseguiu uma sala de reunião. Então pode ser alguma coisa assim. E agora aqui, como é que seria o mundo sem dependências, né? Joga ele no chat. Como é que vocês têm essa visão? Né? Seria uma total dependência, né? A gente poderia fazer as coisas mais ou menos a qualquer momento, seria muito mais tranquilo. Tá? Quem tem alguma outra visão? Vai jogando ali. Mas, por exemplo, teria um cliente satisfeito sempre que a gente não atrasa, né? Ou atrasa muito menos. Tá? A gente não tem atrasos. Então seria uma alegria só, né? De um mundo lindo. Será mesmo? Será que a gente consegue? Não é assim, né? Na verdade, que as coisas acabam acontecendo. A gente está preocupado com... quanto mais complicado, entra no domínio do complicado, falando de Cinefin, né, mais interdependências a gente tem, né, de vários aspectos. Mas, às vezes, se a gente quiser não ter dependências, não é simplesmente a gente não depender de outro lugar, mas algumas coisas precisam ser feitas. Talvez o que antes a gente terceirizava e criava uma dependência, a gente mesmo vai ter que fazer. Será que a gente elimina a dependência mesmo? Né? Ou a gente só troca ela de lugar? E será que a gente tem capacidade para fazer tudo isso? Né? Eu não dependo de ninguém de fora. Né? Então a gente pensa muitas vezes dependência de fora. Mas se eu não dependo, talvez eu tenha que fazer, de alguém de fora eu tenho que fazer mesmo, eu mesmo, certo? E, portanto, as dependências, elas são boas e são necessárias, porque a gente usa elas para escalar. Dependências ruins são aquelas que são mal gerenciadas. Se a gente, lembrando agora, uns dias atrás, a minha filha perguntou assim: pai, como seria o mundo se tivesse só 100 pessoas? Eu digo: olha, filha, muitas das coisas que a gente tem hoje, a gente não teria, que a gente ia ter que fazer tudo sozinho. Quaisquer coisas que a gente tem hoje do mundo moderno, existem basicamente porque tem muita gente e a gente consegue escalar e consegue especializar. Isso são nada mais do que dependências.
no mundo moderno, nessa cadeia logística toda. E agora a gente vem um pouco para o nosso domínio aqui. Tá? Minha filha tem 7 anos por falar nisso. Acho uma conversa interessante, né, profunda. Mas o que é agilidade em escala quando a gente fala? A gente vê por aí, tipo, treinar mais squads naquele framework ou método ou metodologia, será? Fazer um PI planning com todos os times, será que isso ajuda a escalar? Que agora eu descobri que mudou de nome, né? Ah, padronizar as atividades entre os times, talvez. Né? Então isso é conseguir escalar. Quem acha que isso ajuda a escalar? Ou ajuda a trabalhar dependências? Né? Vão jogando no chat. Ou de repente é melhorar sobre como a gente lida com essas dependências. Né? Ampliar o fluxo de upstream e downstream, ou integrar e gerenciar entre diferentes níveis estratégicos. Então, tá mais ali para a direita, viu, gente? Pelo menos, vou dizer. Não é para ser o dono da verdade, né? Mas pelo menos quando a gente pensa em Kanban, a gente olha para o lado da direita, certo? Na esquerda, talvez não seja escalado, mas seja uma agilidade em massa. Isso é diferente, tem uma grande diferença. Certo? A agilidade em massa é padronizar, sim. Eu vou pegar a mesma forma, fazer todo mundo, boto todo mundo junto, né, e trabalho nesse padrãozinho, certo? Isso para mim, não é escalar. Talvez é só querer facilitar o trabalho. E, mas qual é o real problema de dependências, né? Quando elas são naturais, são, para a gente conseguir escalar, sim, né? Senão a gente estava todo mundo só lá, sozinho no meio do mato, cortando lenha, fazendo fogueira, né? E vivendo uma vida simples. Se a gente quiser construir coisas maiores, atingir objetivos maiores, nós dependemos de muito mais gente, certo? Mas o que que isso causa? Tem risco latente, certo? E, obviamente, essa cadeia toda, se ela não tá, se ela não tem um nível adequado de otimização, a gente vai ter boas chances de atraso nas nossas entregas. E isso aumenta o nosso lead time, certo? Então, a gente que está aqui entende essa terminologia, né? A gente vai demorar para entregar para o cliente. E também um pouco desse ponto, né? Quando a gente tem muita dependência e a gente fala de sequências e momentos e momentos onde quando as coisas têm que acontecer, isso nos reduz as opções de ordenamento. Então, será que eu posso passar outra na frente? Não, esse tem que ir primeiro. Então, eu tenho que resolver alguma questão primeiro antes disso. Eu tenho que tratar aquela dependência antes que consiga fazer progresso. Então, acaba que as dependências criam uma limitação à medida em que elas impõem uma ordem para que as atividades sejam feitas. Então, onde poderia se ganhar tempo em algum momento, não se pode, né? Então, essas opções são reduzidas. E isso, claro, cria um potencial de atrito entre diferentes times, né? Diferentes partes da organização e até fora da organização. Olha ali, o Silas colocou, né? Atividade em mata inibe a criatividade. Exatamente. E tem outro ponto interessante, tá? Que eu acho não é só a criatividade, mas no momento a gente tem aquela imagem, né, que o Taleb popularizou, a cama de Procusto, onde tem aquela imagem, tem um gatekeeper, né, tem alguém que toma uma decisão e pega cada pessoa que passa por ali, por aquele caminho, e ele mede pela cama.
Se a pessoa é maior do que a cama, ele serra as pernas, né, para ficar do tamanho da cama. E se a pessoa é menor, ele estica com as cordas para ficar do tamanho da cama. Então, no momento que a gente coloca todos os times numa organização com o mesmo processo, a gente causa esse estresse. A gente limita, né, limita quem tem um certo tamanho e pode se destacar, né, aquele padrão, e quem tem uma situação diferente abaixo, né, ele não pode crescer para o lado, ele só tem que crescer até aquele ponto. Vai poder, né, utilizar o formato até aquele ponto. Né? Então a gente limita dos dois lados, ou a gente tenta encaixar dos dois lados. Isso é ruim. Então não é só a criatividade, mas a gente inibe ou grande parte das oportunidades de melhoria que poderiam ser aproveitadas pelas particularidades de cada parte da organização. Então isso é bem importante, né? Então buscar padronizar um processo dificilmente traz vantagem. Só traz vantagem para quem está numa governança ou está preocupado em implantar ele, quem quer facilidade em implantar. Então, pessoal, aqui um trabalho interessante acadêmico, né, que é de um artigo, onde ele fala especificamente de software, desenvolvimento de software, mas ele lida muito com essa questão de taxonomia de dependências. Então, os autores fizeram um estudo para entender e classificar esses tipos de dependência. Esse estudo eu achei interessante incluir nesse material, porque ele traz uma luz, né, mesmo que seja na perspectiva do desenvolvimento de software, para entender tipos de dependências diferentes. Elas ocorrem e como elas ocorrem. Não que exatamente eu particularmente goste dessa classificação, mas ela tem o seu valor. A gente vai dar uma olhadinha rápido. Eles têm esses três grupos maiores, né, de conhecimento, processo e recursos. Então, quando a gente fala de conhecimento, tem um ponto que é requisitos, né, onde aquele conhecimento é informação dos requisitos em si, ou daquele item de trabalho com o qual a gente tem que trabalhar e lidar no momento, não está disponível. É aquele clássico, né? Tá faltando informação aqui. Isso precisa ser localizado, precisa ser identificado, precisa ser esclarecido. É típico aquele item, volta para fazer a pergunta para o Product Owner, para o cliente, porque não está claro, certo? Só que o trabalho, muitas vezes, já foi iniciado quando a gente descobre que não está claro. Outro ponto é de expertise. É aquela informação técnica, né, ou de uma atividade que é conhecida por uma pessoa específica, um grupo. Então, eu dependo daquele especialista, ou dependo daquele grupo de especialistas para progredir, porque eu preciso desse conhecimento, né, em forma de técnica ou de habilidade que não está disponível no grupo, certo? Para fazer progresso. Não é só a informação para aquele item de trabalho que ela não está completa, mas eu preciso de habilidade adicional. Outro ponto é de alocação de tarefa, né? Então, muitas vezes a gente não sabe quem está trabalhando numa tarefa, ou de quem a gente pode acabar dependendo por causa daquela tarefa. Ou, às vezes, de uma pessoa também que precisa trabalhar naquela tarefa, né? Mas não está ali disponível nesse momento. Outra questão ela é histórica, né? Então, às vezes a gente precisa recuperar um conhecimento sobre uma situação, sobre uma decisão, ou sobre algum outro ponto, né, do próprio do contexto com o qual a gente está lidando, que ela não está fresca ou no conhecimento tácito, né, de quem está trabalhando naquele momento. Então, precisa recuperar essa informação histórica de alguma forma. Quando a gente vai mexer em sistemas, né, que é o caso aqui do artigo, de software, tem que entender por que um design foi feito daquela forma, por que talvez um processo foi desenhado assim, ou por que aquela regra existe. Então, eu quero trabalhar com relação àquilo, mas eu não quero quebrar aquela regra.
né? Então, eu quero saber se há possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Então, esse é o tipo de dependência histórica. Outras são dependências de processo, onde existe um sequenciamento, talvez uma atividade depende da outra dentro do time. Um exemplo é, será que eu preciso fazer um pedaço do sistema ou construir uma base para que depois se consiga construir o resto. Então, eu não consigo fazer, né, talvez um módulo, um pedaço, sem ter uma base para isso. Então, isso cria uma certa ordenação para um sequenciamento dessas atividades. E outro ponto é de processo de negócio, onde uma atividade ela necessita seguir um processo de negócio que define dependências e, às vezes, a sequência. Por exemplo, eu preciso de aprovação uma aprovação qualquer antes de seguir adiante. E essa aprovação, tipicamente, não está no time. Então, essa aprovação é uma dependência. Então, olha, não é só quando tem que realizar um certo trabalho, mas eu dependo de alguma alguma outra questão que faz parte do processo. Às vezes o processo define uma sequência. Às vezes é arbitrário, às vezes é natural. Eu não posso testar o que não foi desenvolvido. Eu não posso desenvolver o que não tem requisito, certo? Então, às vezes existe uma sequência de atividades. De certa forma, a dependência ok. Mas, às vezes, a dependência a gente entende mais quando ela tranca o processo. Então, ela vira, de certa forma, um bloqueio. No meu caso de uma aprovação, por exemplo, uma aprovação externa. E a gente fala de dependência de recursos também, quando eu tenho uma entidade, né, um recurso, uma pessoa, um lugar, que pode não estar disponível bloqueando o progresso. Então, às vezes tem algum overlap, mas às vezes ela fica mais clara para um lado ou para o outro. Pode ser aquele do expertise, então às vezes se confunde, né, no meu entendimento quando eu li o artigo. Mas essa da entidade, né, fica mais claro quando a gente fala de recurso físico, né? Ou alguma outra questão como uma ferramenta, por exemplo, um ambiente, quaisquer outras coisas que a gente venha a necessitar para fazer progresso. Outro ponto é técnica, né? Algum aspecto técnico do desenvolvimento que vai afetar o progresso. Integração entre componentes, times diferentes, ou alguma questão assim, certo? Então, vocês veem que podem perceber que às vezes tem um pouco de intersecção, dependendo da maneira como a gente entende isso. Mas o que eu queria apresentar é essa taxonomia que nos dá um pouco de clareza e amplia um pouco a forma como a gente enxerga dependências, tá? Pelo menos para mim, ajudou a entender como mapear certos tipos diferentes de dependências. Outra forma de entender também é quanto à distância. A distância de aonde a gente precisa. Pode estar interno ao nosso time ou serviço, ela pode estar externa ao nosso time ou serviço, mas interna à organização, ou mesmo externo à organização, como, por exemplo, o cliente. Qual é a diferença aí? A diferença está em todo o esforço para resolver isso. Se está interno ao time, provavelmente, bom, a comunicação ela fica muito mais direta, certo? Porque está dentro da própria unidade, né, pessoal, de trabalho, daquela pedaço da organização, que é o time. E a comunicação ela é mais direta e provavelmente o processo de decisão quanto a isso, e de ação e de resolução quanto à dependência interna ao time, é muito mais rápida, está muito mais à mão. Quando está externo ao time, a gente tem que negociar, tem que conversar com outro time, que vai ter também suas prioridades, vai ter suas responsabilidades. Então, tem que haver talvez um outro nível de comunicação, diferente do que se fosse no time. Talvez não seja tão instantâneo quanto estar no time. Às vezes é rápido, às vezes pode demorar bastante, certo? E quando está externo à organização, perdão, só quando está interno ao time, interno à organização, mas externo ao time, talvez a gente tenha que fazer uso, algumas vezes, de algum capital político, uma certa dose de capital político, para que algum gerente negocie com outro, algum outro setor da empresa, algum outro time, para conseguir que aquela dependência seja resolvida.
Então, aí que entra alguma negociação, né? Dependendo, pode haver. E quando é externa à organização, aí sim, tem um nível maior de capital político que pode estar envolvido aí. O nível de negociação vai ser, né, provavelmente vai ser maior, né, a não ser que tenha algum acordo implícito ou explícito de cooperação para lidar com essa dependência. E muitas vezes a gente está sujeito a outras questões externas que estão fora da nossa zona de controle ou até de influência. Por exemplo, alguma questão externa com o fornecedor, com o cliente, com alguma outra questão do ambiente. Por exemplo, né, sazonalidade, ou até sazonalidade de questão como política, por exemplo. Né? Então, eu tenho um cliente que lida muito com o governo. Então, época de eleições, né, e de troca de governo são momentos mais delicados, onde todas as questões de ter que interagir com esse cliente atrapalha bastante, complica, né, todo o andamento do progresso e do desenvolvimento. Então, são questões que é uma dimensão que a gente tem que levar em consideração também para entender como a gente pode atuar. Então, agora entrando um pouco, né, no Kanban, que é boa parte do cerne do que a gente está falando. Quando a gente tem que gerenciar dependências de um modo efetivo, e aqui eu coloco efetivo, que é eficaz, mais eficiente, a gente tem que ter alguns aspectos no lugar, né, ocorrendo de modo mais adequado. Primeiro, a gente entender que a organização é uma rede de serviços conectados, né, interconectados, interdependentes. E a gente utiliza os princípios de orientação de serviço, orientação a serviço, né, e os princípios de escala, certo? Então, quem se lembra, isso aí é material de KSD, KSI, e principalmente de KCP. Então, vamos revisar um pouquinho quais são esses princípios, né, de entrega de serviço. Foco no cliente, gerenciar o trabalho e deixar as pessoas se auto-organizar ao redor do trabalho, e evoluir as políticas para melhorar os resultados, né, para os clientes e para o negócio, as políticas entre os serviços, certo? Quando a gente fala de escalar de modo orientado a serviço, como tem ele no outro lado, nos princípios, um serviço por vez. E a gente projetar cada sistema, né, a partir do básico, utilizando o static. Não tentar fazer um grande design, que é o que a gente falou daquela padronização da organização como um todo. De novo, aquilo só facilita, né, o trabalho de quem está propondo, de quem está coordenando esse trabalho. Mas ele acaba ou ele atrapalha muito a otimização de cada serviço individual. Esse crescimento orgânico e o aproveitamento dos potenciais únicos de cada time de serviço e de cada serviço prestado, né, ele acaba sendo severamente limitado. E, finalmente, a gente usa as cadências do Kanban como um sistema de gerenciamento, de promover equilíbrio, de conduzir essa melhor entrega de serviços, né, corporativos. Então, quando a gente fala de escala, da perspectiva do Kanban, a gente olha a partir daquele ponto que reconhecemos como uma entrega de serviço, e a gente pode ampliar em largura, certo? Onde a gente cresce tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Falando de upstream, né? Falando de seguir adiante na entrega. A gente fala também da parte de altura, onde nós escalamos nos diferentes níveis, né, do fluxo e da hierarquia dos itens, certo? E também em nível de profundidade. E aí onde fica muito claro a questão das dependências. Então, é aquele clássico exemplo didático que a gente usa. Pessoal, pergunta aqui, quem não é da área de TI? Porque
Geralmente é. Legal, Fábio, mas alguém vai botando no chat. Então, de forma didática, eu uso aquele velho exemplo do pessoal da infraestrutura. Infraestrutura são sempre uns coitados, assim, num sentido de ter pena desse pessoal, porque eles tomam a porrada de todo lado, todos os dias. Então, essa profundidade, né, geralmente está associada. A gente depende do pessoal de infraestrutura. O pessoal de infraestrutura dificilmente presta serviço direto para o cliente. Olha lá, a Fábio está... Outra Fabiana aqui, né, também trabalha no comercial. Então, a gente depende de certos times que não prestam serviço direto para o cliente. Certo? E, geralmente, esses times são as nossas dependências, principais dependências. Inclusive, em algum momento, é até bom vou recuperar isso, existia uma revisão de por onde começar com Kanban. Né? Seria pelo foco no cliente, serviços que interagem com o cliente? Então, esse é um aspecto interessante. Né? Então, a gente pega e começa ali pela largura. Eu interajo com o cliente e é onde eu começo primeiro a aplicar Kanban. Mas, em algum momento, o David Anderson postou, eu me lembrei desse artigo agora, né? Postou uma recomendação, uma revisão disso, onde ele dizia, estamos revisando a nossa recomendação e a gente recomenda iniciar não pelo serviço que é customer facing, certo? Mas por um serviço chave interno na organização, porque esse aí é quem geralmente é gargalo e dependência para o resto. Então, começando a destrancar e aplicar Kanban e melhorar a entrega desse serviço, né? Então, invocando o exemplo de um time de infraestrutura, isso aí tem um ponto de alavancagem muito grande e traz um resultado muito grande num prazo menor, certo? Então, quem for trabalhar, entender as dependências, né, e aproveitar para começar a fazer uma adoção, então um ponto importante é entender onde uma organização maior, né, onde tem múltiplos times, onde primeiro começar a fazer o static, onde primeiro começar a aplicação do Kanban, onde se tem um resultado, onde se teria um resultado mais evidente. Então, muitas vezes esse resultado está lá, né, naquele porão, na profundeza do nosso value stream, né, do nosso fluxo de valor, essa cadeia de valor. Então, aqui, né, é esse ponto, quando a gente fala de profundidade, né, a gente enxerga cada serviço, né, de modo separado, independente, e a gente tem essas capacidades, né, das demandas e as capacidades observadas de cada serviço. Então, a gente tem um serviço que é mais customer facing, que depende de algum outro serviço de plataforma, por exemplo, e que depende de um serviço de infraestrutura. Então devolve aquele serviço, a infraestrutura devolve, a plataforma devolve aquele serviço, e aí sim a gente consegue entregar para o cliente, fazer aquela entrega para o cliente. Porque as dependências foram resolvidas nas profundidades ou nas profundezas da organização, né, da rede de serviços da organização. Então, boa parte do que a gente fala é nesse sentido. Então, o que a gente tem que fazer com as dependências? E aqui eu refleti muito, e esse slide foi o que eu mais... um dos que eu mais parei para pensar o que a gente pode fazer. O básico do que a gente tem aqui, obviamente, é gerenciar as dependências, certo? Elas existem, a gente encara elas como elas são, e a gente faz o melhor possível para manter elas dentro dos parâmetros, certo? Então, eu falo aqui só de gerenciar mesmo. Bom, tem uma dependência, o que eu faço com ela? Certo? Então, é acompanhar, fazer o rastreamento. Mas outro ponto também, como um aprofundamento de gerenciar, é a gente reduzir o impacto das dependências. Então, de que forma eu posso reduzir o impacto? Né? Pouco disso a gente vai ver agora, que o assunto também ele é extenso, mas basicamente, se eu trabalhar a eficiência do meu serviço, né, do qual eu dependo,
né, isso já reduz a dependência, reduz o impacto em lead time para o serviço mais acima, certo? Então, lá na minha profundeza da rede de serviço da organização, à medida em que eu melhoro o desempenho desse serviço, eu consigo reduzir o impacto. E talvez eu consiga também reduzir a incidência das dependências. Será? Então, esse é um exercício. Será que eu consigo diminuir a quantidade, né, de vezes que uma dependência se apresenta? Talvez. Então, esse é um ponto interessante. Então, esse é um questionamento, né, que a gente pode se fazer quando enxerga a rede como um todo, enxerga essa interação entre os serviços e como se pode trabalhar. E o outro ponto aqui, né, às vezes, em vez de reduzir só a quantidade, é reduzir a própria necessidade em si das dependências. Então, nesse jogo de palavras que eu estou fazendo aqui, é tentar descobrir diferentes formas de trabalhar com as dependências. Ao invés de só eu simplesmente gerenciar elas, eu conseguir diminuir esse impacto, mas conseguir, de certa forma, quebrar com elas, reduzir a necessidade delas, né? Reduzir a quantidade de vezes que a gente dependa, né? Ou venha a ocorrer a dependência entre elas. Então, com isso, foi o meu exercício, né? Um exercício em buscar essas respostas para entender o que a gente tem não só no método Kanban, tá? Na literatura canônica do método Kanban, né? Mas em outras fontes, em experiências também. Então, vamos lá, gente. Bom, então, acredito que a maioria de vocês está acostumado com essa imagem, né? Com essa figurinha aqui. Então, esse é um dos pôsteres clássicos do KMM, Kanban Maturity Model. Eu não vou entrar aqui no KMM. Então, além de explicar só que a ideia é que a gente tem um modelo, né, e ele está justamente... O nível ele aumenta à medida em que a gente desce. Então, à medida em que o nosso entendimento e a sofisticação do Kanban se aprofunda na organização, e, na verdade, não é isso, a maturidade da organização, ela se aprofunda nos resultados, né, e utilizando práticas do Kanban, certo? Então, por isso, então, tipicamente, o nível de maturidade ele sobe, a gente faz tipo uma pirâmide, né? Como quem está acostumado com outros modelos de maturidade. No Kanban, ele tem uma explicação histórica para ser. É quão profundo é o nosso, é o nosso amadurecimento, a maturidade. Mas quando a gente fala aqui de dependências, tá? Basicamente a gente fala de níveis 2, 3 e 4. Tá? Quando a gente fala de 5 e 6, isso já teria que estar no sangue desde o nível 4, qualquer coisa assim. Então já não é mais uma questão a ser discutida. E aí eu pergunto para vocês aqui, em nível 0 e nível 1, né, para quem já viu um pouco de KMM, e quiser abrir o microfone, por que a gente não lida com dependências não se preocupa com dependências em níveis 0 e 1? Tem os KCPs aí. Alguém arrisca? Gente, todo mundo está acanhado. Então... Porque o nível zero não. Opa! Porque o Não, nível diga, zero. diga. Nível zero não tem gestão e o nível um não tem, é de time, né? Não tem as dependências entre os times, né? Exatamente, exatamente. Eu só não vi quem é que está falando aqui, que não apareceu para mim na janelinha. Oi, é o Igor. Legal, tudo bem? Legal, legal, Igor. Tudo jóia. Exatamente isso. Perfeito, Igor. Agora apareceu aqui. Legal. Mas é justamente isso como o Igor falou. No nível 0, há essa ausência de gestão, uma abdicação de gestão. Então, basicamente, não gerenciar o quê? Ou gerenciar como você não tem uma gestão. E no nível 1, a estrutura da organização ela é centrada em times. Ela é focada em times.
Então, a questão de dependência, ela não está em discussão. O gerenciar dependências não é uma coisa que está em discussão, porque os times em si estão correndo para entregar individualmente. Então, dependências são um problema que não tem muito como ser tratado com a perspectiva de nível 1. Então, quando há uma perspectiva de interação entre os times e os serviços em nível 2, aí sim há uma melhor condição de se enxergar um fluxo mais ponta a ponta, mais integrado, e entender o contexto de dependências, né? O impacto de dependências. Ou melhor, os benefícios de se gerenciar dependências também começam a vir à tona, começam a entrar na compreensão da liderança da organização. Joia. E aqui, pessoal, a gente tem um ponto importante, tá? Se vocês enxergarem lá os pôsteres, material do QMM.plus e tal, então tem esse material que é de gestão de dependências. O que tem aqui? Se vocês enxergarem qualquer material que tá, vocês estão vendo aqui o meu cursor, não sei se estão enxergando lá, ó, tem a bolinha lá na esquerda do ESP. Legal. Então significa, pessoal, warning, isso é um material um pouco avançado, tá? Então, vamos lá. Então, leiam com cuidado. Mas eu mastigo alguma coisa aqui para vocês, que ele contém, né, material de coisas um pouco mais básicas até mais avançadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me ater um pouquinho mais nessa lista, por questão de tempo, 2, questão de complexidade de toda essa parte da direita. Então, aqui ele tem alguns pontos, que são toda essa questão de classe de gerenciamento de dependência e classe de reserva, onde ele explica todo um mecanismo de gestão de dependências nos níveis, naqueles níveis de profundidade. Então, isso é um material bem mais avançado, eu tiro aqui. Isso entra um pouquinho em KMM, tá? Para quem fez KMM, e também no treinamento ESP, então esse aqui entrou de uma forma um pouco mais profunda, e no KPP também tem um pouco disso, certo, gente? Então, os treinamentos novos que estão chegando aí, certo? Então, depois lá no final eu falo um pouquinho, né? Como tem que fazer o jabá, a gente faz a propaganda. Então, a gente fala um pouquinho mais disso para vocês. Bom, mas então, resumo, eu vou falar um pouco disso aqui, não tudo, e mais algumas outras questões, né, que a gente discute com outras abordagens, também de fontes, né, adicionais. Legal. Vamos lá. Então, classificando um pouquinho aqui por técnicas, as técnicas e práticas por nível, tá? Então, lembra, quando a gente fala de nível 2, nós temos um entendimento de que há um fluxo ponta a ponta, de que há um cliente nessa ponta, e os times começam a entender, né, e a organização e a liderança começam a entender de que os times eles trabalham de forma integrada nessa rede, né, de serviços da organização. Então, os times não são ilhas, eles têm pontes entre essas ilhas. Então, a construção dessas pontes, né, entre os times, que é essa rede interconectada de serviços e constroem um fluxo mais ponta a ponta. Legal. Qual é a coisa mais básica da gente fazer? É enxergar as dependências, é visualizar. Então, a gente busca fazer um mix desse design entre quadro e tickets, tá? E os cards. Então, isso é um material de quem fez KSD, tá? Já entende um pouco desses designs e lá tem uma dica. Então, né, desses designs. Então, como é que a gente faz? Poxa, marca lá. Eu tenho um tipo diferente de dependência, eu posso usar um marcador diferente, uma cor diferente. Eu tenho um bloqueio, a gente sinaliza. Então, é aquela velha a, a, aquela velha ideia, né? Eu tenho o meu card e eu coloco uma dependênciazinha grudada ali, para sinalizar. E aí, no fim, usando os nossos recursos low-tech,
Então, a gente pode grudar um post-it e agrupa eles depois para fazer uma análise. Como é que a gente faz essa análise? É a cadência do blocker clustering. Então, a gente começa a coletar essas informações, começa a entender, começa a ter um momento de reflexão. E as cadências são muito isso, né? Além de feedback loops, né? Ciclos de feedback, mas elas são as reviews. Tá, blocker clustering, ele é uma review. E a gente faz uma reflexão sobre o passado para entender melhor como a gente vai resolver isso no futuro, certo? Então, a gente coleta essas informações dos bloqueios, das dependências, e faz essa discussão, avalia, propõe ações de melhoria, certo? Então, isso é básico. Dá para fazer antes? Bom, dá. À medida que o time começa a entender, então, pessoal, isso não é... Essas questões, né, elas são mais típicas de certos níveis. Elas não são isoladas ou exclusivas de certos níveis. A gente está em ML1, não tem muito time, mas eu posso fazer essa análise? Pode, deve. Tem esse discernimento ou está tendo essa percepção de que fazer uma análise assim ou sinalizar faz sentido, traz ganho? Legal. Né? Já consegue trazer isso. É uma prática. A organização tem condição de tratar isso, muitas vezes não plenamente. Se não está em nível 2 ainda, né? Ela está mais para nível 1. Mas a reflexão é válida. Isso pode acontecer sem problemas, certo? Então, traz para discussão, traz uma retrospectiva, né? Traz uma conversa com outros gestores, com os pares, outros líderes, certo? Com times com os quais se tem dependência. E dá para promover, e isso pode ajudar, inclusive, a levar para o nível 2, a se estabelecer em nível 2. Às vezes as práticas não são só de quando estão lá, mas são para chegar lá também, certo? Então, essa transição toda, ela é orgânica, certo? Esse amadurecimento, ele é orgânico. Pessoal, dúvida aqui, né? Fiquem à vontade também para lançar dúvida, né? Como professor, eu gosto que os alunos perguntem, né? Eu acho que ou a audiência também pergunte, né? E fiquem à vontade para abrir o microfone ou mandar por chat. Nível 3. Então, antes aqui, nível 3, a gente já tem um entendimento muito melhor de quem é o nosso cliente, por que o nosso cliente é nosso cliente, por que ele continua, né, gostando e continua usufruindo do serviço que a organização presta, certo? E a gente tem uma solidificação, né, ou emergem outras questões importantes do fluxo mais ponta a ponta, certo? Ou emergem ou se solidificam. Um exemplo, né, é o upstream. Então, o upstream, ele aparece mesmo, né, não que não exista alguma forma de receber a demanda, mas ela é mais incipiente. Então, ela toma mais corpo à medida que estamos em nível 3. Então, um ponto interessante, olha lá, a dúvida do Thiago aqui, ó. Criar raias na ferramenta de gestão visual, que identifique dependência quanto o time é efetivo para discussões? Sim, já vamos chegar lá. Vamos falar um pouquinho. Opa, aqui, deixa eu fechar. Avatares para indivíduos de serviço gerenciado. Típicos são aquelas posições que atendem múltiplos times. É um arquiteto, é um DBA, é um especialista em segurança, alguma coisa assim, certo? Então, essas pessoas, né, elas podem estar identificadas como sendo dependências. Eu boto esses avatares. Então, onde é que o nosso arquiteto está trabalhando agora? Eu sei que é uma dependência, então eu dependo dele. Mas onde é que ele está agora? Pô, ele está no outro ticket. Então eu sei onde é que está a dependência, eu sei como é que está a carga em cima dessa pessoa. Quantas coisas essa pessoa tem que fazer? Então como é que está a nossa... Né, como eu identifico antes que tipo de dependência, agora eu sei onde está atuando. Posso trabalhar esses avatares. Então, para esses serviços compartilhados que dependem de uma pessoa, é uma maneira diferente de visualizar.
Pessoal, às vezes, muita coisa mudou à medida em que a gente entrou numa restrição, né, com pandemia. Então, alguns times já se beneficiavam de um trabalho distribuído, mas isso by design, né? Mas quando tivemos a pandemia, isso veio por necessidade. Então, aquele quadro, né, que se utilizava de recursos físicos, ele perdeu o seu espaço. Então, dependemos cada vez mais de ferramentas eletrônicas. E algumas ferramentas não conseguem nos oferecer todos os recursos dos quais a gente gostaria, ou de toda a flexibilidade que a gente gostaria de ter para fazer o design que nos atenda, ou que a gente possa criar o nosso experimento, certo? De gestão visual. Falando um pouco de gestão visual, né? É interessante isso, que nós somos seres, somos animais, dependemos muito da visão, ou temos o sentido da visão muito aguçado. E toda a questão de visualização que vem intensa com o método Kanban, ele tira proveito disso, onde as pessoas, os times, os membros dos times conseguem, à medida em que se desenvolve todo um estilo de visualização, né, daquele time, daquele contexto, identificar rapidamente riscos, questões, o contexto todo, quando a gente escaneia rapidamente, né? Passa os olhos, a gente consegue ver, poxa, ali tem um risco, ali tem um bloqueio, ali tem um item de outro tipo, né? Alguma coisa que não é tão comum. Então isso a gente consegue ver. E se tira proveito desses vários recursos, certo? Como lidar com a dependência de outro time que não usa a mesma ferramenta? Pergunta da Beatriz. E dependência conseguimos olhar no nível maior como portfólio, né? Tá, legal. Isso sim, a gente vai ver um pouco disso, tá? Então a gente toca um pouco nessa questão. Vou guardar aqui as perguntas. Um ponto, né, eu já está respondendo aqui, né? Em outro nível, nível hierárquico. Gerenciar ticket pai e filho. Ticket pai e filho é aquele clássico. Eu tenho um épico, né, e eu tenho user story, por exemplo. Ou tenho épico, feature, user story. A hierarquia que vocês usarem. Então, eu tenho até de projeto, de iniciativa. Então, eu posso usar boards diferentes para entender essas dependências, certo? Nos diferentes tipos. Ou, por exemplo, no caso aqui, como eu tenho uma feature que ela só pode ser entregue com o pai, à medida que, como pai, né? Assim que todos os filhos forem concluídos. Então, a gente não entrega, muitas vezes, uma user story individual, mas o nosso compromisso de entrega é da feature como um todo para o cliente. Então, essa é uma questão de nível maior, tá? Num nível hierárquico diferente. Então, em vez de só profundeza, né, lembra daquele desenho das dimensões de escala? A gente pode escalar para o lado, em profundidade ou até para cima. E gerenciar essas dependências, né, e fazer esse gerenciamento, ele acontece em todos os níveis. Então, o trabalho com dependências ele é essencial para poder escalar de forma adequada, né? Sem um trabalho com dependências, ah, a ação, a iniciativa de escalar o Kanban, ou seja, a agilidade em questão, ou a colaboração, ela vai ser dificultada por uma gestão mais pobre de dependências, certo? Então, outro ponto aqui, né? E aí vem a questão da raia. Eu já estou respondendo aqui as perguntas. Esse dependency parking lot, né? Ou essa zona de dependências. Então, daquele desenho clássico, onde eu tenho o quadro, mas lá embaixo tem um cantinho onde a minha dependência, né, sai do fluxo do time, do serviço, e ela joga, o item é jogado nessa zona de gestão de dependência. Então, uma zona separada. Principalmente por quê? Porque a gente conta o WIP limit até com aquela dependência ali de indivíduo. Será que a gente conta o WIP limit por indivíduo?
para o indivíduo é um pouco mais claro, talvez, né? Porque assim, poxa, será que o nosso especialista em segurança consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Qual é o IP limit para esse especialista, para essa pessoa? Então, essa é uma questão interessante, né? Uma pergunta interessante de se fazer. Nesses momentos de reflexão, de a gente redesenhar e readequar o nosso processo, rever o nosso processo, nosso sistema Kanban. Quando a gente fala também, né, dessa região de dependências, a gente cria esse buffer para dependências, que é essa região, e tipicamente a gente conta um SLA, a gente mede um SLA, que é esse reloginho contando. Poxa, eu já estou há quantos dias com essa dependência, né, externa ao time, externa ao nosso fluxo. Então a gente acompanha uma maneira de gerenciar, certo? E aí também tem outra pergunta, né, a gente ia contar, será que a gente coloca um IP limit aí? E aí eu coloco uma pergunta para vocês. Se a gente colocar um IP limit nessa zona de dependências, o que acontece? O que pode acontecer? Né, enquanto isso, eu dou uma olhadinha na pergunta ali da Beatriz. Enquanto isso, podem responder, pessoal. O que vocês acham que acontece se a gente colocar um IP limit nesse parking lot? Nada. Então, aqui, eu respondo a pergunta e eu vou para... Respondo essa questão e eu vou para a pergunta da Beatriz. Se a gente colocar um IP limit, ou antes disso, né, se eu tratar o bloqueio lá direto no nosso fluxo, sem descer, sem tirar ele, né, mas está lá bloqueado. Um bloqueio externo. Né, lembra que a gente pode ter bloqueio interno também. Um exemplo clássico de bloqueio interno pode ser um próprio defeito. Um defeito está impedindo aquele item de avançar, né, ou alguma outra pendência interna ao time. Então está bloqueando, mas é interno. Mas agora para a dependência externa ao time, mas dentro da organização, por exemplo. Se eu não tirar ele do fluxo, ele continua contando como IP limit, certo? Assumindo que a gente tem um IP limit naquele ponto. E aí bloqueia mais outro, né? Mais outro bloqueou, e bloqueou mais outro. O que vai acontecer? As dependências vão fazer com que o nosso sistema pare, certo? Então, o nosso sistema vai parar. Ele entupiu. E aí, sim, o que acontece? Chega um gestor, né, olha o time, olha o quadro, vê que está todo mundo assim. Legal, tomando cafezinho, porque senão atingimos o IP limit, não tem muito o que fazer. Tá? Dependendo do nível, né, do momento de maturidade, né, da organização e da liderança, da gestão, alguém vai ter que se explicar. Tá? Por quê? Porque provocou, né, colocou um estressor antes do que a organização poderia suportar, certo? Ou seja, bloqueou o trabalho de um time inteiro, de um fluxo inteiro, por causa de dependências. Então, esse é um momento onde a organização não enxergaria muito bem esse tipo de restrição no sistema. Então, por isso que a gente cria essa região fora do fluxo para poder gerenciar o SLA, certo? A gente pode, então, ter um IP limit lá. Legal, a gente já chega lá. Pode ou não pode? A gente pode, mas também o que a gente faz é jogar esse problema um pouco mais para o futuro, né? De acumular um pouco mais. Pode acumular e trancar todo o sistema? Pode. Só que eu criei um buffer separado para isso, né? Então, esse eu tenho o buffer para dependências. Então, deixa eu ver a questão aqui da Beatriz. Tem uma demanda com dependência mapeada, porém a comunicação com outro time, que vai desenvolver o serviço que depende, né? É complicada. Geralmente inacessível, ou quando acessível, é realizada a negociação, porém o time atrasa coisa de 2 semanas para mais, o que foi estimado ou negociado com eles. Tá, esse é um problema clássico e isso precisa coordenação entre a gestão dos 2 times. Então, no momento em que os gestores, né, não conseguirem chegar num acordo,
provavelmente, Beatriz, o time está tendendo um pouco mais para nível 1, tá? Ou nesse momento, esse comportamento é mais de nível 1, que não estão enxergando o fluxo ponta a ponta. Porque o fluxo ponta a ponta é onde todo mundo quer enxergar, entregar para o cliente. Nível 2. Então, cada time pode estar com seus próprios objetivos, suas próprias prioridades, e isso faz com que a colaboração fique um pouco mais difícil. A prioridade não é unificada, né? Ela é individual de cada time. Então, começa fazendo com que a gestão interaja, o nível de gestão dos dois times interaja e aí consigam negociar, destrancar isso aí. Ou se não ainda, né, escalar mais um nível dizendo quem é que desempata para esses dois, quem é o gestor desses dois. Até que consiga dizer assim, legal, a gente tem um fluxo, nós vamos desempatar. Precisa haver essa negociação em algum ponto, certo? Deixa eu só mais uma pergunta aqui, pessoal, né, do Wellington. No caso que no fluxo da equipe existe uma etapa que vai para a publicação, né, de um item na loja, isso gera uma dependência externa, devo tirar do fluxo? Depende um pouco, tem que entender um pouquinho mais a nuance dessa questão. Né? Existe uma sequência para estar disponível, tem que publicar. E aí, para isso tem que ter essa sequência de atividades. Ele é uma dependência, quem é que entrega? Talvez seja entendido como uma dependência. Então tem que entender um pouquinho melhor como isso se configura, viu, Wellington, para entender como é que é a interação e negociação dos times e a entrega, certo? Então, o João coloca ali, pode ser mais uma etapa do fluxo do que uma dependência. Sim, ele pode ser encarado como esse ponto também, tá? Pessoal, alguém tinha levantado a mão ali, né? Só que estava aparecendo aqui para mim na visualização, só que eu não estou enxergando mais, tá? Então, quem tinha levantado pode levantar a mão. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui. Outro ponto também é detectar no momento de upstream. E isso é importante. Legal, Wellington. Obrigado. Detectar no momento do upstream. Então, no momento em que a gente consegue antecipar necessidades, os times, né, de quem se tem dependência, os serviços de quem se tem dependência, consegue planejar um pouco mais, consegue se antecipar, à medida que a gente antecipa a dependência. Isso é base daqueles outros mecanismos de gerenciamento de dependências, né, que estão mais à direita lá no pôster. Todo aquele esquema, certo? Aquilo tudo cria toda uma logística para tratar dependências, mas aquilo está num nível mais avançado, certo? No mínimo 3 e aí para 4, certo, pessoal? Então, por isso que eu não toco muito naquele ponto, nesse momento da nossa conversa hoje. A questão é que isso evita surpresas, ou diminui, né, ajuda a diminuir bastante as surpresas nesse momento. Eu tive já vários exemplos onde a gente participava de algum refinamento, né, ou de alguma forma um planejamento, algum entendimento dos itens a seguir, e eu, como liderança do time, eu já buscava antecipar isso com as dependências, com outros times, na medida em que eu entendia que poderia haver essa dependência. Então, eu já antecipava com infraestrutura, com DBAs, né, com outros times, dizendo, olha, guarda um pedaço para mim aí de capacidade, porque logo no próximo ciclo ou no próximo período eu vou precisar de alguma coisa de ti. Só que eu preciso entender um pouco melhor, mas a gente já vai conversando, fica sabendo. Então, isso já entra no planejamento dos outros times, de alguma forma, certo? Então, só esse fato de a gente começar organicamente se comunicar, começa a antecipar e começa a gerar, ou melhor, gerenciar, né, essa expectativa. E a gente gerencia essa antecipação. Pessoal, nível 3, ok? Vamos para o 4. E aqui a coisa começa a sofisticar um pouco mais. A gente trabalha com alocação de capacidade de várias formas, certo? Vendo aqui que nível 4, tá? Falando um pouquinho de KMM,
já entramos numa vibe, né, de gestão de risco, de maneira bem mais quantitativa. Ela não é só mais qualitativa, certo? Entender como é que as coisas funcionam. Nesse ponto, a organização já entrou numa estatística, num nível de matemática, certo? Que descola um pouco do qualitativo. Então, começa a entrar nessas alocações de capacidade, tempos, distribuição de lead time, de um modo mais requintado ou sofisticado, que é interessante de ver. Então, nesse ponto, começa a lidar com uma alocação de capacidade. Por exemplo, e é mais específica para serviços dos quais a gente depende. Então, lá embaixo, aquele serviço de infraestrutura, aquele outro time de plataforma, ele começa a ter uma capacidade reservada já à medida em que se tem uma certa previsão de demanda, né, daquele tipo de coisa, então eles já alocam. Então, eles tratam com essa prioridade. Então, já com essas certas prioridades e certas previsões de demanda que vem acima. Então, se cria, né, para sinalizar uma forma, é criar essas raias. Então, não a raia aquela só lá como um parking lot, é uma zona onde a gente joga a dependência para baixo, mas uma raia para as capacidades que estão acima. Por exemplo, um time de plataforma atende a 3 projetos diferentes, ou a 3 produtos diferentes. Então, eles podem alocar, né, tipo capacidades separadas já para atender cada um desses produtos, ou cada um desses, né, desses projetos de forma alocada. Então, isso pode ter preferência, por exemplo. Já a ISFE, porque se entende que atender a esses produtos traz mais valor do que atender a sua própria agenda em prioridade, certo? Então, priorizar os outros estranca mais para a organização como um todo do que fazer o que é próprio seu, certo? Então, começa a se ter muito mais esse entendimento, qual é o peso disso, certo? Então, lá, quanto mais profundo, mais alavancagem, né, e vantagem em melhorar o lead time, né, de nível ponta a ponta e no nível da organização. É interessante entender como isso fica mais sofisticado e tem um nível de entendimento maior até do fair play, né, e dessa colaboração e de como cada um tem qual o nível de criticidade cada serviço na profundidade, né, dessa rede tem na organização, qual o papel, né, a criticidade tem. Outro ponto também é quando se mistura isso com classe de serviço, né, alocação de capacidade. Então, ela não é só para capacidade específica de projeto ou de outro, ou de um produto ou de outro, mas eu tenho para classe de serviço. Então, isso aqui também é uma pitadinha todo aquele sistema de gerenciamento de dependências, né, de classes de dependência. Então, a gente entende a classe de serviço, a gente reserva. Poxa, esse serviço lá embaixo, ele tem uma certa demanda para data fixa ou para expedite ou outros tipos assim. Então, a gente usa esse mix de classe de serviço à medida que se avalia qualitativamente a necessidade de certas coisas serem atendidas, certo? Então, essa alocação de capacidade cria mais garantias de entrega. Então, esse ponto, né, também aqui a gente evolui para alocação de capacidade para serviços garantidos. Eu tenho que ter aquele serviço garantido lá em cima na ponta, então eu tenho que ter mais garantias ainda nas minhas dependências lá embaixo. Então, esse serviço eu tenho para o cliente, por exemplo, um serviço com SLA mais sensível, eu tenho que ter essa capacidade, né, de garantia de serviços garantidos lá embaixo também. Então, o SLA ele tem que ser melhor ainda lá embaixo, em serviços compartilhados, certo? E um ponto interessante, né, quando essa dependência se torna confiável, né, e mais previsível, a gente consegue adicionar o IP limit no buffer de dependência.
Lembra ali no ML3, quando eu falei, né, antes daquele ponto, tem aquela zona, o parking lot de dependências. Se eu coloco o whip limit, eu vou trancar antes. Se eu não tiver maturidade para ter uma garantia e um SLA estável, então onde ele seja confiável e previsível. Se eu não tiver esse nível de confiabilidade, o nível de previsibilidade, eu vou estourar, né, tem mais chance, muito mais chance de estourar aquele limite do buffer e do sistema, e aí gerar um estresse maior. E aí é aquele momento onde a gente fala, né, que quando o Kanban Coach coloca um estressor muito grande, né, ou maior do que o nível de maturidade da organização suporta, ou a liderança acima suporta, ele aumenta a sua chance de ser defenestrado, certo? Ou de ser ejetado pelo sistema. Então, esse é um dos pontos que a gente evita, né? Esse overreaching que é um dos modos de falha da adoção de Kanban. Que é a gente forçar alguma coisa além do nível que a organização suporta, nível de maturidade. E outro ponto importante, né, é entender melhor sequenciamento ou dependências de integração. Então, se a gente tem sequenciamento em diferentes times, certo? Foi um pouco de como a gente falou, o exemplo ali da Beatriz. Poxa, eu dependo de outro time, né? Mas isso tem coisas que precisam ir antes, tem coisas que vêm depois. A gente começa a entender melhor essa sequência e vir num plano, desde upstream muitas vezes, e vem esse plano, na verdade, essa antecipação, certo? Isso começa a vir antes e a gente entende os lead times. Então, preciso ter alguma coisa entregue antes para que eu consiga puxar outra. Desenvolver com menos atrito, de modo que o meu fluxo ocorra de modo mais suave, né, no que vem depois. Se isso não foi previsto, eu identifiquei, né, lá naquele momento, eu tenho que parar o fluxo para aquele item. Isso atrapalha o meu fluxo, atrapalha a minha previsibilidade, e eu tenho que ir resolver aquela dependência para voltar e seguir adiante. Mas no momento em que eu consigo entender melhor essa rede, né, esse sequenciamento, eu jogo esses caras numa certa ordem, certo? E aí, quando eu falo de integração, é quando itens diferentes acontecem em paralelo, mas eles precisam ser integrados e entrar juntos. Então, como é que a gente trata isso? Às vezes até itens maiores, de nível hierárquico maior da dependência. Então, isso acaba sendo tratado como data fixa. Então, olha, eu estou prevendo aquela entrega, então nós vamos buscar entregar esse item. Então, aquele item que era como standard, por exemplo, em classe de serviço, ele vira data fixa, a gente busca entregar eles juntos, certo? Então, ou talvez até com pequenos projetos, se eles estão maiores na hierarquia, né, de itens de trabalho, então a gente trata como pequenos projetos, então aqueles itens eles passam a ser entregues todos e aquela iniciativa, aquele projeto como data fixa, certo? Ficou mais claro isso, pessoal? Então aqui a gente, na profundidade, eu paro um pouquinho. O que eu quero dizer com a mensagem chegando até nível 4 é que começa a criar um nível de percepção da natureza das dependências, que elas existem e que a gente tem que tratar, e uma percepção mais qualitativa do que acontece, né, tanto dos tempos dos times, os lead time, os SLAs, antecipação, né, controle de WIP limit, então isso fica muito mais sofisticado, certo? E, claro, isso fica muito interessante de ver e traz muito menos surpresa, certo? Só que precisa um bom nível de práticas estabelecidas, de maturidade da gestão para entender isso e dizer, ok, entendi, confio no time, confio nos números, e se isso está dizendo, é assim que a gente faz, né? Se as nossas capacidades estão dizendo, então é assim que a gente precisa reagir, certo? E aqui algumas outras técnicas, tá, gente? E aqui o ponto extra Kanban, tá? Quando a gente fala de literatura Kanban,
e naquele pôster, ele não fala nada de eliminar dependências. Mas eu já passei por vários casos onde a gente busca eliminar dependências, certo? E no Kanban, como o foco do Kanban ele não é tratar essa reorganização como técnica, né? Então, meu entendimento é assim, não é parte do Kanban trabalhar a reorganização, né, da minha estrutura dos meus serviços. Mas isso teria que acontecer naturalmente à medida que a gente ganha mais entendimento, mais insight sobre a rede de serviços. Mas não fica a cargo do Kanban isso aí, ou da literatura, ou do corpo de conhecimento do Kanban. Então, aí que eu empresto algumas outras coisas para incrementar, né, o trabalho com dependências. Então, aqui um deles é eliminar justamente. Por exemplo, e aí pensando naquela taxonomia, né, que a gente viu mais para o início, será que a gente consegue eliminar dependências treinando as pessoas com habilidades adicionais? Sim. Né? Será que a gente consegue compartilhar informação de um modo mais fácil? Então, por exemplo, documentação, aquelas questões de registro histórico, ou alguma informação de especialista ou de especialidade que a gente, de certa forma, consiga suprir, né, com um guia, com um treinamento, né, com alguma outra modo de compartilhar conhecimento, né, ou de gestão do conhecimento na organização. Outro ponto também, né, que para mim é um case que é emblemático na minha experiência, que é a gente quebrar certas tarefas ou atividades ou automatizar coisas que dependam de outros times ou recursos. Por exemplo, é uma questão de acesso por termos de segurança, por questões de segurança. Então, é o acesso a uma informação onde ela não pode estar aberta, ou o acesso ele era limitado pela condição que se apresentava no momento. Então, a gente cria uma informação, ou um mecanismo, uma ferramenta que permita o devido acesso, ou devida consulta àquela informação, sem que se crie um problema de segurança, né? De LGPD, ou de acesso ou de auditoria, qualquer uma questão assim, né? Então, a gente facilita, e pensando também em aspectos de Lean, né, a gente fazer o just in time no trabalho do conhecimento, elevar a informação, elevar o conhecimento até o momento e ao local onde ela é necessária. Então, a gente trabalha um pouco desse just in time e a gente consegue quebrar essa dependência que muitas vezes necessitaria uma interação ou uma negociação ou, né, uma dependência com um chamado, um ticket para outro time, certo? Então, isso reorganizar dessa forma ou remodelar a dependência de modo que ela possa ser eliminada, né, é também super válido, né? E eu acho até fundamental, certo? Então e aí a criatividade está em como vocês vão enxergar, né? Então, será que eu posso criar uma automação, né? Exemplo, eu quero pedir alguma coisa para a infraestrutura ou para um outro time, mas eu preciso fazer um pedido para eles e porque só eles têm acesso a isso. Então, talvez a gente crie uma liberdade ou automatize um procedimento onde há uma justificativa, um processo de aprovação, talvez, e aí tem um botão e isso tudo se cria automaticamente. Um exemplo qualquer. Então, a dependência menos dependência de pessoas, de atuação, de esperar numa fila, né, de criar alguma coisa, ou às vezes ter alguma autonomia, ou disponibilizar recurso para o time, é uma maneira de quebrar a dependência. Então, exemplo, né, times e gerentes têm um orçamento e uma autonomia para criar, utilizar certos recursos de nuvem, né? Então, o time tem o seu orçamento. Até um limite, o time pode usar aquele orçamento. Então, ele é automaticamente aprovado pelo gestor. Até aquele teto, ótimo. Então, não cria uma dependência de infraestrutura, certo? Outro ponto interessante aqui, né, é reorganizar um mapa de dependências. Então, utilizando essa abordagem de team topologies, onde se entendem os times, a interação entre os times, essa carga cognitiva entre os times,
né, para que se consiga ter times com atividades mais adequadas, a divisão de atividades de modo mais adequado entre times de plataforma, times de infraestrutura, times especialistas para algum momento temporários, time de feature. Então, essa maneira de enxergar o tipo do trabalho e como esses times precisam interagir ajuda a diminuir esse atrito, ajuda a diminuir essa necessidade de, de interação, certo? E nisso a gente remodela a dependência, né, que no momento anterior poderia existir. Legal? Então, alguém já leu sobre Team Topologies? Já tinha ouvido falar? Então, legal. É uma literatura interessante. Tá? Então, adiciona ao ferramental. Tá? Então, já tem pessoal ali que apresentou no TDC, já apareceu em outros eventos por aí, já vi Team Topologies. É uma ideia interessante. Tá? Deixa eu ver aqui um comentário do Carlos, né? Na empresa estamos com um projeto de implantação de um centro de treinamento e desenvolvimento. São setores diferentes, mas interligados. Teria uma técnica que auxilie nessa implantação? Olha, Carlos, eu já fiz alguma coisa assim, tá? Mas basicamente busca algumas coisas como alguma coisa com foco em treinamento, com gravação de treinamento, comunidades de prática. Então, outras formas que criem troca de conhecimento, promovam troca de conhecimento ou promovam uma passagem de conhecimento, né, ou facilite treinamento. Então, por exemplo, eu posso ter no meu RH ou em algum outro lugar competente que abrigue isso, então, esse centro de treinamento e desenvolvimento pode ser uma divisão dentro do RH, como tipicamente acontece. Então, a gente tem mapeado quais são as pessoas que passaram por treinamento, quais são as atividades ou papéis ou níveis de senioridade que demandam treinamentos ou conhecimentos. Então, esse mapa pode ajudar a identificar possíveis gaps e ajudar no crescimento e desenvolvimento das pessoas com o que se espera, né, desse mapa de conhecimento. Então, já pode antecipar essa necessidade e levar as pessoas para um treinamento. E os treinamentos vão sendo formados, né, tanto dentro da organização, se tiver capacidade, ou até contratando um serviço externo de treinamentos, tá? Esses serviços, eles são, às vezes, meio caros, depende do tamanho da organização e tal, e do quanto se enxerga do capital e de quanto se enxerga de ganho. Mas, às vezes, o interessante é momentos, tipo assim, um encontro, uma palestra, um evento interno, aquilo já fica gravado, né? Então, aquele momento ele não se perde, como o pessoal aqui da Open Kanban Community faz, né? E isso vai para uma gravação, para quem não pôde estar naquele momento ou conhecer a comunidade depois, pode ter acesso aos momentos. Certo, pessoal? Então, aqui são algumas dicas, coisas que eu já trabalhei e implementei. E vou falar mais alguma coisa disso. Então, assim, comunidades de prática para as pessoas trocarem ideias, encontrarem pares aquele mesmo skill em outros setores da organização ajuda nessa polinização do conhecimento, nessa disseminação de boas práticas, onde muitas vezes as pessoas não se falariam naturalmente, né? Por exemplo, a COP de qualidade, né? De QAs ou de testes. Então, o pessoal se reúne de diversos setores da empresa para trocar uma ideia, para trazer um tema específico daquele conhecimento, certo? Então, eu acho super válido também como uma abordagem. Legal. Dojo também ali, né? O Thiago falou do Dojo. Tech Day, então, ótimo, são exatamente como o Carlos também falou, são maneiras de multiplicar o conhecimento. Nisso, gente, ajuda muito a eliminar essas dependências, certo? Só que, como vocês podem perceber, isso ele cai fora do escopo do Kanban, tá? Do que a gente entende aqui como, né, o corpo de conhecimento do método Kanban. Então, não dá para ficar abraçando tudo, mas gestão do conhecimento
é uma prática, uma disciplina muito importante para uma organização. E à medida que ela tem que escalar justamente, né? Que mais? Próximo aqui, outra técnica, né? Tem o próprio Dynamic Reteaming, né? Além do Team Topologies, quem já ouviu falar do Dynamic Reteaming? Então, eu tenho falado com um amigo meu, onde ele aplicava conceitos, aplicava Dynamic Reteaming, né, na organização onde ele trabalhava antes. Infelizmente, ele não pôde continuar esse trabalho, mas o pessoal está querendo ampliar isso aí. Mas é um ponto muito interessante onde os times podem se reorganizar conforme a necessidade. Então, não é só aquele especialista que ele pula né, de time em time, mas daqui a pouco tem uma demanda de capacidade, né, ao mesmo tempo que tem uma baixa, ou melhor, um aumento de demanda, à medida que tem uma baixa de demanda entre times diferentes, então isso aí o pessoal pode se ajudar. Então não é o trabalho vai até a pessoa, até o outro time. Os times podem se emprestar pessoas. Então, na medida, claro, em que isso, em que a organização amadurece, e obviamente um coach está ali, as lideranças tratam isso de uma forma interessante e que diminua a resistência, certo? Então eu posso fazer de novo, né, com que a colaboração não só aconteça assim, eu preciso de alguém uma ajuda e tá, então me manda aqui o trabalho que eu vejo. Não, por que eu não posso ir aí e ajudar vocês a fazer o trabalho? Eu entendo o contexto do outro time, aprendo um domínio de negócio diferente, eu entendo como é que esse outro time trabalha boas práticas, posso levar boas práticas para aquele time, enquanto ajudo a aliviar, né, acrescento em capacidade e ajudo a aliviar, né, o pico de demanda de um outro time, certo? Então, é uma maneira diferente de tratar a dependência. Ou às vezes é assim, poxa, aquele cara já fez alguma coisa assim, né, naquele time, é um conhecimento especialista. Por que ele não fica um tempo aqui nesse time para nos ensinar a fazer, para fazer conosco, e depois ele volta, certo? Então, ajuda a multiplicar esse conhecimento também, mas não só no treinamento, mas vivendo no dia a dia do outro time por um tempo. Então, por um período temporário, né? Então, faz essa troca, isso é muito interessante. Então, lida com várias questões, né, que ajudam a mitigar essas questões, tanto de desequilíbrio entre demanda e capacidade, né, onde as pessoas possam colaborar, os times possam colaborar, tanto com disseminar conhecimento não só em treinamento, mas em participar junto, em fazer junto, né? E o que mais? À medida que isso acontece também, não é só aquele especialista que leva conhecimento, mas aquele cara aprende conhecimento também, ele absorve conhecimento daquele outro time, que ele pode levar de volta, ou pode levar para outros lugares. Quer ver, gente, o clássico, e é um ponto que eu trago também. Então, eu até me lembrei, mas acabei não colocando aqui no material. Só deixa eu ver uma coisinha. Sérgio, como é que estamos de tempo? Eu sei que eu já estou acabando, mas eu quero saber se a gente consegue esticar uns minutinhos. Eu acho que podemos ficar assim, então deu 9 horas agora, podemos seguir um pouquinho Tá, aí, não tem problema não. legal. Vamos lá. Joia. Existe um conceito de liquidez, tá? Liquidez do fluxo. Isso significa a capacidade de mais pessoas, ou até qualquer pessoa no time, pegar um ticket qualquer. Quer ver o exemplo clássico que a gente tem de uma coisa que vai contra essa linha? Eu tenho um item de trabalho e eu tenho trabalho de front-end e de back-end. Aí veio uma questão que é de back-end, mas o pessoal de back-end já está na capacidade indisponível. E aí sobrou só para o pessoal de front-end. E já rolou essa pergunta por aí. Tá, mas o pessoal de front-end não pode pegar? Não, eles não conhecem. Tá, então veio item de front-end. Não, o pessoal de back-end não pode pegar. Então aquilo fica meio que 2 subtimes dentro do nosso time, certo? Especialidades. Mas à medida em que essas pessoas começam a se interessar, ou isso é promovido no time, na organização, a terem, não que as pessoas tenham que ser full stack,
Mas, por exemplo, eu tenho minha especialidade em back-end, mas eu passo a entender de front-end, né? Apesar de eu ter a minha especialidade, eu entendo eu tenho outras habilidades, eu consigo melhorar minha capacidade de fluxo do time, porque eu não fico dependendo de metade do time para tocar outro tipo de item. Então, isso colabora muito com o fluxo. Eu elimino até aquela dependência interna de conhecimento, certo? À medida que eu promovo com que as pessoas tenham esse blend de skills dentro do time, certo? Então, esse colega tem um case, é o Thiago Oliveira, que tá até no grupo lá. Ele tem uns cases que ele apresentou ano passado e a gente trocou bastante figurinha, até sobre dependências, e diz ele que a minha palestra no passado inspirou parte do trabalho dele. Então, ele criou um trabalho muito legal nesse sentido, em utilizar a Dynamic Reteaming e toda essa questão de skills, né, no time. É um trabalho muito jóia. Pessoal, outro ponto aqui, retornando um pouquinho só para a questão do Kanban, né? Então, tem as cadências típicas, mas principalmente essas que tenham o agrupamento de bloqueios, que é o Blocker Clustering, a revisão de riscos, também é uma outra forma onde a gente entende todos esses riscos que vão implicar em atraso, sejam dependências, sejam lead time, outras coisas assim. A própria revisão de operações também, né, em nível de maturidade mais alto. Reunião de planejamento de entrega, né, que é a Service Delivery Planning, certo? Então, quando a gente planeja também, né, faz essa planning, a gente começa a entender onde é que tem dependência, onde é que pode ter. Está identificado ou não está identificado? Quem a gente tem que notificar? Quem pode ser risco para a gente? Então, isso entra também, né? Então, quando a gente faz esse planning, e até no próprio reabastecimento, né? Talvez a gente pode contribuir, não está aqui, mas a reunião de reabastecimento, a gente lida com isso na Kanban Meeting, a gente também identifica e monitora. Tá? Então, não são as que estão aí, mas em várias delas a gente acaba interagindo com dependências para melhor gerenciar dependências. E aqui a gente, para os finais, tá? Identificar serviços, né, e alcançar esse fluxo de informação são chave para escalar na organização. Então, não é só colocar em massa. Escalar não é fazer agilidade em massa, Kanban em massa. Não é só passar por todo mundo. Mas identificar, entender a interação dos serviços e fazer com que esse fluxo de informação, em termos de antecipação, necessidade de dependências e informação de toda essa previsão ao longo do fluxo, ajuda realmente a escalar. E escalar, fazer com que essa máquina toda, essa rede de serviços, tenha suas engrenagens funcionando de modo mais fluido, né? Mais suave. E aqui um ponto importantíssimo, né? Que às vezes está implícito, mas tem que dizer. Se na nossa distribuição de lead time a gente tiver uma cauda longa, a gente não consegue tratar isso muito bem. A gente ainda vai patinar, apesar de botar várias das práticas em ação. Então, é imprescindível a gente começar a diminuir o tamanho da cauda, né, o comprimento da cauda, e tem um lead time de cauda curta. Então, lembram, né, do gato e do pato, certo? Então, lembrar lá o tamanho da cauda para que a gente consiga tratar dependências. Então, se eu tiver uma dependência lá no fundo, lá na profundeza da rede de serviço da organização, e tem uma cauda longa, a gente está ferrado ainda. Então, esse cara começa a trabalhar, né, as iniciativas, as melhorias, e vamos promover o encurtamento dessa cauda. Senão, a gente vai continuar tendo muita imprevisibilidade. Então, aqui nos finalmente, gente, recomendações. Essas técnicas, elas podem e devem ser utilizadas em conjunto. Não é cada uma coisa separada, né? E trabalhar sozinho. Mas, dificilmente sozinho a gente vai avançar. A gente precisa também, obviamente, respeitar, né, os níveis, como estão ali.
Então, nós vamos tentar alcançar um nível de gerenciamento como é que é? De agendamento de dependências, né, de classe de dependência, se a gente está em nível 1 ou 2. A gente precisa ter um entendimento e uma colaboração em nível de fluxo mais ponta a ponta, para que consigamos ter os níveis quantitativos, tá? As práticas quantitativas. Então, a gente não pula etapas, regrinha do KMM. E as dependências, elas podem ser mitigadas, né? Trabalhando esse encurtamento, trabalhando a incidência, diminuindo, quebrando, e utilizando aquelas outras técnicas ali, onde a gente busca quebrar as dependências, não só gerenciar elas, tá? E a gente consegue ter outros pontos de alavancagem, além do que está na literatura do Kanban de tratamento de dependências, certo? Então, muito daquilo ali já tem exemplos, né, que já em cases e tanto experiência minha quanto palestras que a gente viu por aí, trabalhos que ajudam, né, práticas que ajudam a gente a lidar melhor com isso. E, pessoal, legal por aqui, tá? Momento jabá antes de perguntas agora. Momento. Então, como eu disse, sou AKT, faço os meus treinamentos. Quem já me viu interagir lá, né, no grupo, eu estou sempre trocando uma ideia à medida que sobra um tempinho para acompanhar. É um grupo de ideias bem ricas e bom trabalho do pessoal aí da Open Kanban Community. Eu tenho lá os meus treinamentos, um box score, para quem conhece Fit for Purpose, né, de alunos satisfeitos, e estão ali as próximas datas. A gente vai ter como um trabalho, né, agora, foi feito com o David Anderson lá em março, então agora nos próximos meses estou trazendo para o Brasil Fit for Purpose e o KDI, assim como o KPP também, esse lá para julho, mas a gente tem as datas de KSD e KSI, estão ali, e os outros agora já na sequência também entra na divulgação ali do pessoal, naquelas segundas, né, de fazer a divulgação dos serviços. E, pessoal, tem aqui, ó, até amanhã, para quem aproveitar aqui o momento da live. Aqui o QR Code é uma mensagem para mim no WhatsApp, então a gente conversa, eu converso com as pessoas, vão trocando uma ideia, 25% de desconto, e a gente segue por lá.